Olá pessoal, nós estamos no Bate-Papo da Construção e hoje nós vamos falar sobre economia criativa. Esse episódio é um oferecimento LockBem. O equipamento certo para sua obra está na LockBem. Via Sol, soluções em geração e economia de energia, construção e aquecimento de piscinas. Composta e planta, atitude responsável para um futuro sustentável. Sou Cláudio Ferreira, arquiteto urbanista, e estou com as minhas convidadas hoje. Tânia, seja bem-vinda. Por favor, se apresente para o pessoal. Cláudio, muito obrigada. É um prazer estar aqui nesse seu bate-papo da construção, um canal que eu reputo de extrema importância. Eu sou Tânia Amara, eu sou mãe, sou poeta, sou membro da Academia Francana de Letras, sou professora no Claretiano Batatais, estou presidente do Conselho Municipal de Turismo e como vice na Câmara Técnica de Turismo do Contur. E venho aqui hoje conversar com essas pessoas maravilhosas, Indra, Isadora e você. Seja bem-vinda. Obrigada. Indra, reencontrando, né? Depois do evento no shopping, estamos aqui do Bate-Papo da Construção. Nós não estamos desgrudando, né? A gente gostou de trabalhar. Muito obrigada pelo convite, licença para adentrar o espaço de vocês. Obrigada por estar aqui, Tânia, Isadora. Eu sou a Indra, eu moro na cidade de Franca, né? Nasci aqui. Hoje eu atuo como fazedora de cultura aqui na cidade de Franca. Esse movimento é um movimento independente, é um festival independente que fomenta, né, e fortalece a valorização da mão de obra artesanal. E também esse festival nasceu para colocar em evidência ali o produto e o artesanato local. Então, eu gostei muito no começo, né, quando a Tânia foi convidada, né, tinha uma miscelânea de coisas, né? A ideia era reunir várias marcas locais e criar um evento de entretenimento, né? E eu lembro que a Tânia um dia chegou, então a gente tinha muitas atrações, muitas coisas. A Tânia chegou um dia e falou assim: menina, você tá fazendo economia criativa. O que é isso? O que é isso mesmo? Não, mas você tá fazendo certinho na prática. Então, acredito que estamos hoje juntas aqui, porque ela é uma fiel visitante e frequentante do Festival Manual. E é isso, vamos falar um pouquinho dele hoje aqui. Obrigado. Isa? Eu sou a Isadora, arquiteta. Obrigada mais uma vez. E vai ser um prazer, um assunto muito especial. Obrigado, Isa. Tânia, conta pra gente um pouco sobre essa economia criativa, né? Faz um tempo já que você vem trabalhando e unindo pessoas, unindo pensamentos. E a ideia é unir, né, arquitetura, urbanismo, né, nesse grande projeto aí para a nossa cidade. Muito bom. Bem, a economia criativa, ela entra na minha vida em 2020, quando eu tenho acesso a um curso sobre economia criativa, e eu fico apaixonada, porque eu gosto muito dessas conexões, de fazer conexão, de construir redes. E a economia criativa é a economia que trabalha a capacidade individual de cada ser humano, né, que todos nós temos. Então, a economia, o motor, né, que eles falam, o motor da economia criativa, a força motriz, é a capacidade humana, é a inteligência e a criatividade que cada um tem. E quando a gente fala dessa economia criativa, a gente está levantando vários setores. A arquitetura, o design, né, o artesanato, o turismo. Então, são várias, dentro desse guarda-chuva da economia criativa, a gente encontra várias dimensões que elas, juntas e conectadas, formam uma potência e são capazes de gerar o desenvolvimento de uma região, né? Então, quando a gente fala em economia criativa, a gente busca, por talentos, a gente busca desenvolver territórios e a gente busca desenvolver a tolerância entre todas essas conexões, né? E a palavra-chave eu acho que é a rede, né? Uma formação de rede e uma formação de conexões, é trabalhar coletivamente. Então, para gerar essa potência, para a gente gerar desenvolvimento, e no caso desenvolvimento regional, é quando a gente consegue juntar essas forças, né?
sozinho a gente não faz nada, é né? isso. Então, mas quando junta... E uma coisa muito bonita que a economia criativa tem é essa sustentabilidade das relações, né? De tudo que acontece. Aí, por isso, a rede ela só vai aumentando. Não existe rede que diminui. Ela só vai encorpando. E é a sustentabilidade que não deixa isso cair, né? Senão fecha o manual. Independente já tinha. E aí, e a sustentabilidade sobre os vários aspectos, né? De ser sustentável em estar acontecendo, de ser sustentável na questão ambiental, né? E é o que está, né, em evidência. A gente vê como que o meio ambiente tem, né, respondendo às ações humanas, né? Então, acho que é isso, é da gente pensar coletivamente, juntando as forças, juntando essa criatividade para gerar essa potência e, com isso, né, a gente desenvolve a cidade. Né? Igual que você fez do passeio. Olha que maravilhoso é isso. Você juntou, né, a cultura, você juntou um patrimônio material, né, de trabalho, de mostrar para os meninos o que é a nossa cidade. Você trouxe esse olhar, né, de turista para o pessoal quando você apresenta, e aí você vai criando essa sensação de pertencimento, né, de você só vai se sentir pertencente a um lugar se você conhece. Né? E é esse o trabalho que você fez que eu acho maravilhoso, é o trabalho que a Indra faz, que eu acho sensacional, de juntar os artesãos em uma localidade, né, para apresentar o trabalho, para vender, para comercializar e gerar, né, renda. E nesse festival anual, né, você tem um critério, né, para o pessoal trabalhar, o pessoal que leva os materiais, como que funciona? Então, desde a primeira edição que aconteceu, que foi em novembro de 2021, aconteceu num jardim. Então, eu queria estimular as pessoas com esse contato com a natureza. Então, esse seria o meu diferencial, né? Porque eu já estava estafada. Os outros lugares não me agradavam tanto, nem a minha filha. A gente já estava cansada ali de paredes, né? Aí foi o primeiro critério que eu adotei. Em relação aos produtos, eu sou filha de ambientalista. Então, meu pai chega na cidade, vem de São Paulo, chega na cidade para estudar no colégio agrícola. Então, ele já vem... Olha, ele saiu lá da capital e vem para cá. Então, nós temos um diferencial aqui. E aí, sendo filha dele, eu sempre soube ter, né, a dimensão do nível de impacto que as embalagens e o lixo causam de malefícios, né, para nós. E vendo esse aceleramento da indústria e não entendendo onde vai ser colocado tanto lixo. Falei assim, tá, quero enriquecer, mas se eu vou enriquecer, eu preciso enriquecer com algo que seja totalmente próspero e sustentável. Então não adianta fazer uma feira das pessoas que vão lá levar uma sacolinha de plástico pro meu cliente e vai embora, né? Então, é um festival criativo para marcas criativas e que se importam com o meio ambiente. Porque imagina, se eu estou ali startando, apresentando uma marca, imagina se eu coloco uma marca que não olha para os insumos que ela usa, né? Então, a gente olha para os seguintes critérios. Produtos com baixo impacto ambiental, que pode ser cosméticos que podem ser usados na natureza. Em relação à gastronomia, nós não queremos o fast food, nós queremos algo que seja fresco, que seja local, do produtor aqui próximo, que tem uma logística barata, que não tem uma logística cara e que não seja industrializado para não inflamar esse corpo. Aí gera uma demanda de SUS, então é um círculo. Então, eu, enquanto mãe, né, diabética tipo 1, olho também para a gastronomia. Então, um exemplo, se tem 60 marcas em aberto, a gente separa 1/3 só para gastronomia. E ali a gente vai apresentar todos aqueles produtos para celíacos, intolerantes, diabéticos, produtos que realmente vai ser contribuição na vida daquela pessoa. A kombucha, né, cervejas artesanais, cachaças da região, cachaça Barra Grande, né, que você apresentou, tem a cachaça Batista também, que já trabalhou com a gente. Então, a gente olha para a valorização dessas marcas daqui, para uni-las, né? E uma vai complementando a outra. Em relação ao artesanato, a gente dá prioridade para mulheres, serviços, mães. E a maioria dessas mulheres, elas trabalham o dia todo e tem a mão de obra do artesanato à noite para gerar uma complementação de renda, porque o salário mínimo, ele é mínimo, né? Ele me desagrada totalmente.
E ele é uma falta de educação com todo mundo, não sou a favor. E vendo, né, eu sendo essa mulher artesã, também querendo sair do CLT e ir para o empreendedorismo, do dia que eu saí, eu nunca mais voltei. E eu me preparei para isso. Eu me preparei 1 ano. Então, ali, a gente começa um movimento onde a gente ajuda essas mulheres na autogestão do tempo. Porque eu já fiz, eu sei fazer. Então, eu preciso mostrar para ela que ela precisa investir em feiras, para ela ter network, para ela criar uma rede ali, leads, clientes, para que ela possa se fortificar. E o Festival Manual, a economia criativa, ela vem para isso, para incluir ela nesse mercado, apresentar o produto dela para outras pessoas, com um investimento mais baixo, até que ela consiga se desprender, né, do que ela faz atualmente e viver só daquilo, porque a grande ideia dessas pessoas, quando eles fazem feira, é ou de viver somente daquilo, e elas usam a feira também para fazer vendas pontuais mesmo. Tem mulheres que tiram R$1.200 em um dia ali. Então, sim, e elas têm formulário de feedback, eu consigo saber quando uma feira foi morna, quando uma feira foi quente. Então, eu acredito que os números, eles ajudam a gente computar o sucesso do movimento mesmo. É bem gostoso, gente. Ela ser sustentável mesmo, Sim, né? Em todos os sim. sentidos. Isa, você faz essa ligação com a arquitetura, você que também já participou, né, dos total. festivais aí. Eu tava pensando numa frase que eu coloquei até no meu Instagram ontem, que foi: o futuro é ancestral. E é exatamente isso que eu tava pensando, assim, em relação à arquitetura mesmo. Coloquei lá na minha bio do escritório. E eu acho que tem muito a ver com isso, né? A gente tem buscado esse movimento também muito na arquitetura, né? Do artesanal e de valorizar também outras peças. Eu acho o Festival Manual sensacional porque eu gosto de estar lá, né? Não só para consumir, mas toda a vivência também que proporciona, né? De encontrar pessoas que têm ali o mesmo gosto que você sabe que você não fica frustrado de pensar, nossa, olha a quantidade de lixo, que é tudo isso que a gente tem falado, né? Porque você vê uma comunidade ali movimentando outras coisas. E eu acho que a arquitetura tem tudo a ver com isso, né? Inclusive o espaço lá. É muito A gente legal está falando isso. de arquitetura. E você falando, né, que a gente está resgatando isso na arquitetura, a gente pode ver, por exemplo, Casa Cor é uma referência em decoração, né? E a gente viu muito isso, né? Nas Sim, exposições, né, de Casa Cor, né, o tricoro, fazer à mão, né, volta, cores, textura, muita coisa ligada à terra, né? Sim, Então isso, né, vem para a arquitetura. sim. E lá a gente tem muitos elementos, aqui eu vou lembrar de alguns, por exemplo, você pode trabalhar com as velas, né, que não são só decorativas, mas também faz um bem, né, Sim, para bem-estar, bem-estar, né? tanto na parte Aconchego. de iluminação, aconchego, perfume, né, e tudo mais. Os quadros, né, As cerâmicas. cerâmicas. Então, tem vários elementos que estão dentro da arquitetura, né? Fazem parte da arquitetura. E por isso que eu vejo, né? Quando a Tânia fala dessa questão de conectar, né? E por isso que eu convidei, né? Porque vocês têm tudo a ver, né? De trazer isso para Franca. E o Bate-Papo da Construção quer isso, né? Conectar mais pessoas, ó. Né? Cada um no seu quadrado, não. Vamos, né? Unir, né? Vamos conversar e conversar para o público, né? Mostrar que isso é possível, né? Então, e para as mulheres também, eu vi também muita coisa ligada às joias, né? Isso ficou, então é muito legal isso, né? Você não, é uma estética assim impressionante, né? Cor, textura. Então, eu acho que a gente pode, deve, né, trazer mais isso, né, para dentro das casas, divulgar mais. Inclusive aquela questão do couro, eu gostaria que você colocasse, né? Tanto uma preocupação que você tem e já existe um trabalho com couro, né? Sim, quem vai poder falar melhor sobre esse projeto maravilhoso da Mães que Florescem
é a Tânia, né? Porque ela já acompanha de perto. Mas eu gostaria de fazer uma observação que até me emociona isso, na verdade. A Tânia falou, as pessoas querem se sentir pertencentes. Conhecendo melhor a cidade delas, elas se sentem mais pertencentes e elas amam mais. E elas cuidam mais, né? Uhum. E quando a gente fala de arquitetura biofílica, de incluir o artesanato nada mais é do que o registro das pessoas que estão aqui. O que é cultuado por elas? O que elas têm, o que melhor elas fazem? E aqui é tudo com a mão. É basquete é com a mão, é sapato é com a mão, tudo com a mão. Então, é o café, né? Então, tudo a gente tem um dom muito forte. Por isso que eu falo da valorização dessa mão de obra. Porque realmente as pessoas, elas estão insatisfeitas com o valor, com esses salários, elas são realmente insatisfeitas. Então, elas vão criando oportunidades para elas ficarem satisfeitas, né? Então, eu acredito muito no poder do artesanato para trazer esse afeto para dentro da casa. Porque, às vezes, eles colocam coisas tão sofisticadas, que a casa fica fria, né? Aí ela perde esse tato aí. Acho que é isso. E, inclusive, a Mães que Florescem, elas já estão no Festival Manual. Já. Não, então, vocês vão falando assim, minha cabeça vai... Eu vou ter que marcar outros podcasts. Calma. Nós falamos um monte de coisas, né? Mães que Florescem. Então, mas todas essas falas, elas são conexas, né? Elas estão interligadas, porque quando a gente fala desse potencial de gerar economia, né? Desse potencial de vendas e tudo mais que a Indra está trazendo, isso é economia. Né? Isso é geração de renda, né? Isso é desenvolvimento. E aí a parte da criatividade é essa capacidade humana de você transformar, né? De você usar esse seu intelecto, né, somado à criatividade para você criar produtos inovadores, produtos que vão trazer uma satisfação. A Mães que Florescem é um trabalho incrível da Fernanda Martinez, que ela reuniu mulheres em situação de vulnerabilidade, de violência, né, e tiram ela desse local, porque às vezes tem o lado da escuta dessas mulheres que estão passando por um processo, né, de violência em casa e elas não têm como sair desse ciclo. Então, elas ofertaram uma possibilidade no trabalho artesanal do couro que seria descartado. Então, a gente tem aí a sustentabilidade, né, de utilizar um produto que seria descartado, restos de couro, e transformar isso em guirlandas, transformar isso em flores, por isso Mães que Florescem. Então, eles transformam esses retalhos que seriam descartados do couro em produtos incríveis, em guirlandas. Eles fizeram um sapatinho, um mocassim, para o passeio literário que o José Lourenço faz. Então, o José Lourenço encomendou sapatinhos para dar de brindes para as pessoas que vão no passeio literário. Quer dizer, então você tem ali cultura, né, porque ele faz toda uma apresentação da cidade juntamente com os autores francanos ou aqueles que estiveram, né, participando de um período da nossa história, que se consideram francanos de coração e tudo mais, juntamente com essa possibilidade, com esse mimo, né, com esse brinde feito em couro, quer dizer, simbólico da cidade, né, porque o sapato... E está acontecendo uma monetização. E acontecendo uma monetização, né, porque você está adquirindo um produto, então você faz circular o dinheiro. Então, isso é a economia, e a economia criativa quando você traz esses elementos. Então, eu trago a arquitetura, eu trago o ambiente, eu trago a sustentabilidade, eu trago a história, eu trago a ancestralidade. Então, são vários elementos combinados, né, para um evento específico. Né? E, por falar em cultura, a gente tem uma produção cultural em Franca que é gigante. Né? E aí uma das coisas que eu acho sensacional, que você, Cláudio, está prestando um serviço gigante para a cidade, é trazer isso, a trazer luz para isso, porque se a gente não comunica, se a gente não apresenta para as pessoas o que é que está acontecendo, ninguém vai saber. Não tem interesse, né? É justo. E aí as pessoas, elas não compreendem a dinâmica que é essa cidade, né? Tudo que está acontecendo, e está acontecendo muita coisa, né? Na cultura está acontecendo muita coisa, na questão de design e arquitetura acontecendo muita coisa, do Festival Gal que a Indra traz, ela consegue juntar no mesmo espaço elementos de cultura, de gastronomia, de design, né, do artesanato, de dança. Então, quer dizer, são vários elementos combinados. Então, quando você tem esse olhar para fazer essas combinações no espaço, você está praticando ali, eu falei para ela, economia criativa.
né? Porque a economia criativa é isso, ela tem dentro do seu guarda-chuva vários elementos que combinados eles formam essa potência de desenvolvimento de um território. Né? E esses produtos ficam aonde das Mães que Florescem? Eles estão no Instagram, Mães que Florescem, é fácil Eles têm uma loja online, as sandálias. e eles estão produzindo, associaram alguns designs junto do Mães que Florescem para poder fazer um produto. E não é um produto que você olha assim, eu vou comprar para... Não, é um produto que desperta desejo, porque tem ali toda uma história, tem design, tem material, então eles são muito bem trabalhados. Curadoria do produto, tem macramê ali, tem uma mistura de texturas e cores. É que não é preço, né? É um valor, não, né? Justamente, é uma marca valor. incrível, inclusive, que eu gostei, eles deram uma repaginada. Então é isso, assim, quando você combina esses elementos, né, que você trabalhar o design, porque às vezes o que a gente vê, né, vou atravessando os assuntos, né? Aí quando a gente vê assim, um produto ou numa feira ou posto à venda, né, às vezes se você compra por dó, você compra uma vez só, né? Então por isso que não e ali na feira não é esse o objetivo, então não é isso. É por causa da curadoria, porque você já tem essa percepção de design, essa percepção de produto, de sustentabilidade, então você vai trabalhando essas questões. Então o que é legal é assim, você artesão, né? Quem é artesão, ele não pode simplesmente fazer um produto por fazer, né? Ele tem que compreender a ancestralidade, ele tem que compreender o produto, ele tem que compreender a cadeia produtiva disso, né? O que ele está elaborando, o que ele vai ofertar, né? Para ele não colocar preço e sim valor, que é o que você falou, né? Da questão do valor. Então, não pode ser qualquer produto, não pode ser alguma coisa mais ou menos elaborada. É um propósito, né? E ali, outro critério de curadoria também que a gente usa é a funcionalidade dele e a temporal, né? A durabilidade dele. Ele não é um produto descartável. A gente quer que, depois que ele subiu para isso, ele subiu para isso, para isso e para isso. Tem isso também. Então, essa combinação de olhares para, né? Igual nós temos o Abdias Nascimento, que é até o nome da Casa da Cultura, e ele traz algumas questões importantes dos estudos dele, do que ele apresenta. Eu só esqueci o nome do que significa o Sankofa lá, mas é a simbologia, um pássaro olhando para trás, e para poder pensar o futuro. Então, você pega elementos do passado, você elabora isso, você vê o que tem isso de significado para você construir o seu futuro, né? Então é maravilhoso isso. Então você trabalha elementos, né, que nos trouxeram até aqui para você ressignificar o seu presente, mas vislumbrando né, o futuro, porque o futuro a gente constrói a partir de hoje. A costura é milenar, né? Milenar. Então quer dizer, você... Justo. Franca se desenvolveu na atividade coreiro calçadista, né? E essa atividade de manufatura, o sapato é isso, né? Algo que é de artesão, é artesanato o sapato. E isso tem uma tecnologia, que é a tecnologia do saber fazer, né? A tecnologia não é só o que nos permite estar aqui e daqui a pouco na casa de um monte de gente, né? A tecnologia ela é além, é essa possibilidade de transmissão do conhecimento, né? Então a gente tem os mestres sapateiros, né? Os sapateiros eles são mestres, artífices, né? De um produto que é o calçado. Então é sobre isso. Então a economia criativa é sobre isso, sobre essas possibilidades de você reunir esses talentos, provocando uma mudança, né, e provocando uma geração de emprego e renda e desenvolvendo, né, a localidade. Você falando essa experiência, né, de levar os jovens no centro e conversar com eles, falar sobre o patrimônio, eu também vejo a necessidade da gente contar para os jovens também essa história do sapato, né? Esse envolver na história de Franca. Porque acredito que a pessoa vai entrar numa fábrica com outra visão, né? E o empresário também, né? Eu vejo assim... esse desejo de trabalhar com crianças e jovens, né? O objetivo é esse. Porque vão ser os futuros gestores, né? Os futuros empresários, os futuros professores, né? Prefeito, enfim. E se a gente mostrar essa geração aí de crianças e jovens, né? A importância da história, isso que você falou, né? Sempre olhar para trás, né?
o que eu estou fazendo, né? E o que eu posso melhorar, muda totalmente. E é importante isso que você está falando, porque quando a gente fala sobre o turismo, a gente precisa criar essa cultura do turismo. Porque as pessoas falam assim, Franca turismo, imagina. Vai né? ter que entrar doideira. ali na escola. Isso. Então, Um o que a gente, atrativo. então a gente precisa trazer isso para as pessoas, né? Que o turismo, o que é o turismo? Não é o turismo só eu vou à praia ou à montanha. Tem outras, tem outros tipos, né, de turismo. Tem o turismo religioso, o turismo de negócio, de experimentação, o gastronômico, né, o rural, né, igual tem uma série de possibilidades de Do você vinho, trabalhar de rotas, né, De de cerveja, da cachaça, do café, enfim. Então, são várias as possibilidades. Então, e mesmo essa proposta, né, de turismo, a gente tem que preparar as pessoas para elas entenderem que isso existe sim. Porque senão vai ser uma risada aiada, as pessoas não vão entender o que a gente está falando. É igual você falou mesmo. Então, A a gente perceber dessa educação. Justo, entra na educação de novo, né? Então, a gente tem que trabalhar a base. Então, não há o que se falar, por exemplo, na questão turística, se a gente não trabalhar a base, se a gente não trabalhar, né, para que as pessoas enxerguem a cidade, tenham esse olhar de turista para a cidade, né? Quando você fez o passeio lá, as pessoas ficaram maravilhadas, né? Então você começa a olhar com outros olhos, né? E você começa a criar essa sensação de pertencimento da localidade e você defende, né? O que a gente quer mais ou menos, eu enquanto presidente do conselho, né? E provoco isso nos nossos pares, né? Nos nossos conselheiros, ainda também é conselheiro, é justamente da gente perceber isso, assim, que Franca tem um potencial, que a gente precisa entender o que é essa potência, que a gente precisa planejar, porque quando a gente fala em turismo, o turismo também ele provoca outras questões de infraestrutura, de urbanismo, né? Porque a cidade ela tem que estar cuidada, ela tem que ofertar acessibilidade, ela tem que ofertar transporte, né? Ela tem que estar limpa, né? Porque ninguém vai visitar uma localidade que é triste, que as pessoas são tristes, deprimidas, que as pessoas, né, não têm o amor pela cidade. Enfim, são elementos que são provocados justamente, igual, por exemplo, no caso da arquitetura, né? Do design, da infraestrutura, né? De pensar todos esses... Não é uma única coisa, são vários elementos combinados. Né? Isa, com essas ideias aqui, eu já falei com a Indra. E vou falar agora com você, quero a sua opinião dentro, né, de todas essas ideias que vieram aqui, né? Acho que passou da hora, né, da gente ter uma franca cor, né, com a economia criativa. Qual a sua opinião? Eu também acho, com certeza. E eu acho que é muito rico, assim, o que você falou, né, da questão da praça e tal. Às vezes eu ando muito a pé para ficar vendo as construções. E o centro da cidade mesmo, se a gente tirasse, né, aqueles painéis que estão lá, já seria uma super revitalização da área, né, porque tem muita coisa bonita. E eu acho, sim, que teria que ter uma franca cor. E essa experiência que você teve com os jovens, porque a Isa foi uma artista arquiteta, ela participou também do passeio, Sim. E vocês fizeram um trabalho maravilhoso, né? Nossa, eu fiquei muito feliz, assim, com o resultado E os jovens, do trabalho. assim... E eu achei isso, assim, essa sensação de arte. pertencimento, né, e de valorização, porque a vida ali, o dia, ele te consome e você não vê o seu redor, né, na arquitetura e tudo mais. Então, acho que, nossa, foi um movimento muito importante. Esse entrega resgate, deles, assim, né, na arte. Sim. Né? Uma coisa que parecia impossível, assim, porque não fizeram curso antes. Uhum. Tinha que fazer... Tinha não, né? Foram convidados a fazer Eles oficina. Estavam empenhados. Né? E a Isa fez sobre carvão e com a imagem é do hotel Franca, não, é do Champagnat, do Colégio Champagnat, né? Maravilhoso. Então, quer dizer, os jovens, eles interagiram totalmente, quer dizer, é outra visão que eles vão ter hoje do Colégio Champagnat. E é talvez uma coisa que eles vão levar para o resto da vida, né? Muda a consciência. Essa mudança desse olhar, né, para as coisas, para os elementos, para a valorização do trabalho. Enquanto você estava falando, eu estava pensando, eu valorizo quando chega um cliente no escritório,
eu sempre falo, vamos valorizar mais o serviço do que o produto, né? Porque vale muito a pena, às vezes, você contratar um serviço ali manual para fazer, né, o revestimento, do que comprar, nossa, o revestimento mais caro que tem na loja. Uhum. Que é aquilo que vai dar a história da casa, né? Que vai ter um significado de verdade, né? É trazer as pessoas, né? Nossa, é sensacional. Nós queremos o quê? Né? O bem-estar das pessoas, né? A gente está falando do material, tudo, patrimônio, mas isso reflete na pessoa, né? Nós, quanto cidadãos, né? O que nós queremos para a nossa cidade? Né? Melhorias, né? Para os filhos, netos. Então, tem que ter esse pertencimento, né? Senão não vai cuidar da Cláudio, cidade. e você falou uma palavra que eu acho que a gente precisa trabalhar, assim, esse sentimento de ser francano e ter orgulho disso, porque muitas pessoas, a gente vai conversar sobre Franca, você, Franca é fim de linha, Franca não tem nada para fazer. Aí, mais uma vez, a linha, ó. A gente vai costurando esse tecido, né? E aí, é de você tirar isso, né? De desmistificar isso, que não é, Franca não é fim de linha, Franca pode ser o portal para outras regiões É uma das importantes. melhores cidades pra se morar no Mas às Brasil. vezes a pessoa vai precisar ter uma experiência, porque aí só de escutar, às vezes não muda, né? Mas Então, por isso que pessoas- por isso que é importante assim, o trabalho que o Cláudio fez, o trabalho que o José Lourenço fez também com o passeio literário. O Ramon Mocambo também, ele fez um passeio literário lá no Miramontes. Eu não tinha conhecimento sobre Miramontes antes do passeio literário. Eu morava lá, você acredita? Olha que legal. Então, trouxe elementos da nossa história que é fantástico, que era desconhecido. Então, esses movimentos que vocês estão fazendo, né, de passeios e de trabalhar o nosso patrimônio cultural e o nosso patrimônio imaterial, né, isso é maravilhoso, porque te traz essa Franca. O que é essa nossa cidade que está completando 200 anos? Né? Quais foram os fatos que nos trouxeram até aqui? Quem são as pessoas que construíram a nossa história? Né? Quem que é a pessoa que a gente vai ter orgulho? Poxa, essa pessoa passou na história e que fez, né, revoluções. Né? Então, é isso, da gente conhecer essa nossa cidade. Por isso que eu tenho comigo que a gente precisa apresentar Franca para os francanos. Né? Então, a gente fazer esse movimento. Começa em casa. Vamos conhecer, né, o que é a nossa rua, nosso bairro, a nossa cidade. E esse de andar a pé pela cidade é sensacional. O Zé Lourenço também faz a mesma coisa. Ele anda quase a cidade inteira para reconhecer essa cidade, né, para saber o que nós temos. Né, e o que a gente pode apresentar dessa cidade para as outras pessoas. Meninas, precisamos encerrar. Agradeço a contribuição de todas. Espero que voltem, né? Como a Tânia, como a Isa, Indra, é a primeira vez que volte. E, por favor, deixe um recadinho para a gente poder encerrar. Tá, então para que todos pensem, né, nessa Franca que estamos vivendo hoje e essa Franca que a gente quer deixar para as futuras gerações. E participem do Festival Manual, que é incrível. O trabalho que a Indra faz é alguma coisa de especial, né? Então é isso. Obrigado. Querido. Indra. Eu gostaria de agradecer, né, esse espaço que você abre aqui. Verdadeiramente, você é um agente de transformação na cidade. Eu costumo falar que todo mundo que se envolve no Festival Manual são agentes de transformação. Elas estão ali para o bem. Elas estão ali fazendo o delas. E gostaria de convidar, né, o pessoal para participar do Festival Manual. O Festival Manual acontece várias vezes ao ano, 5 vezes ao ano. Então é só você entrar no @Festival Manual que você vai ser muito bem-vindo. Eu gostaria de deixar uma mensagem, que eu acho uma mensagem muito linda. Nós não precisamos, neste momento, a gente tem que jogar a nossa atenção não para deixar um planeta melhor para os nossos filhos, porque é emergencial, isso a gente já sabe. E sim, filhos melhores para o futuro. Então, a gente tem que mudar a consciência deles. Para que a médio, longo prazo, a gente possa colher um pouquinho de menos fúria da Terra, porque ela está bem furiosa com a quantidade de coisas que a gente está colocando sobre ela. Então, isso essas reuniões, esses encontros, a feira climática que aconteceu,
elas vão acontecer com mais velocidade sempre por causa desse motivo mesmo, de educar, né? Educar, acho que essa é a frase. Obrigado. Obrigada a vocês. Isso. Estou muito feliz, é sempre maravilhoso aqui. E eu acho que todas essas conversas já são uma reflexão, né? Para ficar aí um bom tempo pensando. Refletir e colocar em prática, né? Como acontece. Obrigado a vocês, obrigado a todos que estiveram conosco e continue com a gente nas redes sociais. Obrigado, até mais. Esse episódio é um oferecimento LockBem. O equipamento certo para sua obra está na LockBem. ViaSol, soluções em geração e economia de energia, construção e aquecimento de piscinas. Composta e planta, atitude responsável para um futuro sustentável.